Olá, bom dia. O reconhecimento foi feito no ano passado, no mês de novembro, mas só na semana passada o governo do Maranhão recebeu oficialmente o SISB. O que é o SISB? É o Sistema Brasileiro de Produtos de Origem Animal, quer dizer, dizendo que o nosso está em conformidade com as determinações federais e que por isso pode ter uma comercialização liberada. É sobre esse e outros assuntos que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo sobre isso tudo foi a Fabiola Everton, que é presidente da Agência Estadual de Defesa Agropecuária, a AGED. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Elda. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um grande prazer estar aqui tomando café com você. Obrigada. Receber esse certificado para vocês é, assim, uma vitória, eu imagino. Devem ter trabalhado muito para isso. Sim, é uma grande vitória do governo do estado, por meio da Agência Estadual de Defesa Agropecuária, receber a equivalência do Serviço de Inspeção Federal. Isso significa, na prática, Elda, que o nosso serviço ele tem o mesmo rigor e a mesma proporção do Serviço de Inspeção Federal. Então, a partir de agora, o nosso selo, que é o CIE, Serviço de Inspeção Estadual, ele tem o mesmo valor do Serviço de Inspeção Federal. Isso significa que aquele selo que a gente via sempre, né, que é o federal com F lá no finzinho, ele vai ser substituído pelo nosso ou eles continuam os dois, um sendo equivalente ao outro? Continua os dois, né? As indústrias que já possuem o CIF continuam comercializando com o CIF. O que significa na prática? Hoje a gente tem 28 estabelecimentos com serviço de inspeção estadual. Então hoje o órgão de defesa, a AGED, ela tem a possibilidade de dar a eles o SISB. Então nós dando o SISB, a gente fornecendo o SISB para esses estabelecimentos, eles vão poder comercializar em todo o território brasileiro. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Quem já tem o CIF pode ter o SISB também? Não, quem tem o CIF não precisa ter o SISB, mais. Não precisa ter o SISB porque já comercializa no território brasileiro. Tentar explicar melhor. O serviço de inspeção, que é relacionado somente com os produtos de origem animal, eles têm 3 esferas. O SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal, quem dá são as prefeituras municipais por meio das secretarias de agricultura. Entendi. E a empresa que produz produtos de origem animal que tem o SIM, só podem comercializar dentro do território dos municípios. Ok? Tá. Primeiro estágio. Primeiro estágio. Ótimo. O CIE, que é o Serviço de Inspeção Estadual. As indústrias que possuem esse selo, elas só podem comercializar os seus produtos dentro do território do estado. E o CIF, que é o Serviço de Inspeção Federal, quem tem pode comercializar dentro de todo o território brasileiro e exportar. Entendi. Com essa equivalência, o nosso CIE tem valor de CIF. Então, as indústrias podem comercializar dentro do território brasileiro. Entendi. Então, nós temos 3 estágios, o municipal, o estadual e o federal, que agora temos essa equivalência, né? Isso significa que quem está lá no estágio inicial do municipal, quer dizer, que é o iniciozinho, ele vai subindo, ele tem possibilidade de crescer e fazer essa comercialização de um modo mais integrado? Sim, basta ter interesse. Nem toda indústria vai ter interesse porque ela produz pouco. Então, o mercado do município é o mercado suficiente. Mas quando a indústria começa a crescer e começa a ter desejo de ganhar mercado, ela pode procurar a AGED para migrar esse serviço de inspeção municipal para o serviço de inspeção estadual. E aí você pode perguntar, então quer dizer que esses 28 estabelecimentos que hoje têm serviço de inspeção estadual, automaticamente todos receberão o SISB? Tá bom, faz de conta que eu fiz a pergunta. Então, Elda, não, nem todos. Precisa de um estudo onde nós avaliamos se ele implantou os serviços de autocontrole. Então, não é automático, não é? Eu já tenho o CIE, então chegou o SISB, eu vou passar automaticamente para lá. Não, eles precisam ter os programas de autocontrole. Isso é uma garantia de que uma produção maior, mesmo produzindo maior, com escala maior, ele tem segurança para aquele alimento ser comercializado em território nacional. Uma coisa é uma comercialização mais local, onde o trânsito é menor, onde o mercado já está muito próximo da indústria. Então, critérios menores. Quando você começa a ampliar essa zona de comercialização, você amplia o período de prateleira, o período de transporte, então precisa ter critérios maiores. Entendi, verdade. Então, a indústria ela precisa ter os programas de autocontrole implantados dentro da indústria para que a gente, avaliando,
ofereça a eles o CISB. Por exemplo, um produto que sai daqui, Maranhão, bem aqui na ponta nordeste, no norte, né? Vai lá para o Rio Grande do Sul, se bem que eles não precisam lá, que tem muito gás. Mas estamos só fazendo uma simulação. Ele tem um período muito grande de transporte. Sim. Ele vai passar muito tempo dentro de um caminhão sendo transportado. Por isso, ele precisa de um rigor maior na hora dessa inspeção, isso, né? Exatamente. É assim que funciona. Exatamente. E o serviço de inspeção é a garantia de que esse alimento tem qualidade. Isso. O nosso trabalho, o trabalho da AGED, é garantir que esse alimento que você está consumindo, que tem o selo da AGED, que tem o CIA da AGED, é um alimento de qualidade. E nós temos indústrias muito boas, com produtos de excelência que podem sim competir com os produtos do sul do país. Ai, que bom. Quer dizer, hoje nós já temos muitos produtos que têm o selo, que podem fazer essa comercialização. Como é muito recente, Isso. as indústrias estão em processo de adaptação. Então, agora a gente já apresentou para o Ministério 3 indústrias de produtos de origem de já, leite. Semana passada pra cá, já sim, teve? Sim, a gente já estava maravilha, né? É um preparo, né? A gente recebeu agora, mas a gente já vem num processo de nos preparar. Só cortando esse primeiro assunto, passou quanto tempo você se preparando, quer dizer, trabalhando nesse sentido? O primeiro pedido foi em 2016. É mesmo, Fabíola? Demora muito, né? É um trâmite foi um bem processo demorado. de adaptação, a gente recebeu uma auditoria orientativa. Nessa auditoria a gente recebeu critérios, precisávamos nos adequar. O governo do estado tem dado todo o apoio para que a AGED, esteja em condições de fato de ter equivalência. Ah, entendi. Quer dizer, é um processo demorado. Então, agora nós já temos três que nós já pedidos. Apresentamos no sistema. Isso. Hoje, o Ministério não mais avalia o que nós apresentamos. Nós só colocamos num sistema nacional, passamos a colocar esses processos dentro de um sistema nacional, para que todo o Brasil entenda e saiba quando uma indústria tiver CISB. Ah, tá. Quer dizer, depois que vocês colocarem o selo, ela não precisa mais de nenhuma contraprova, vamos dizer assim. Não. Já está atestada a qualidade daquele produto. Nós, a AGED, atestamos. O Ministério não mais precisa atestar. Então, nós vamos fazer um rápido intervalinho aqui, vamos tomar um cafezinho, vamos continuar nossa conversa no próximo bloco. É um minutinho só. Já estamos de volta conversando aqui com a Fabíola Everton sobre o selo conquistado recentemente pela AGED, que atesta a qualidade dos nossos produtos. E a gente encerrou dizendo que um produto atestado com qualidade de excelência, vamos dizer assim, né? Porque para exportar precisa de qualidade e excelência. Pela AGED não precisa mais de contraprova. Mas de alguma forma essa qualidade ela vai ser monitorada. Vocês precisam comprovar o tempo todo que está tudo certo. Sim. As indústrias elas são periodicamente supervisionadas pela equipe. Então, sempre tem inspeções. E no caso dos abatedouros, que aqui no Maranhão nós temos 6 abatedouros com serviço de inspeção estadual e temos mais 3 em processo de obter o registro, eles têm um veterinário fiscal da AGED periódico dentro do abatedouro, inspecionando o abate dos animais. Então, a presença do veterinário, de um fiscal dentro do abatedouro, é a garantia que aquele alimento é um alimento de qualidade, que aquela carne, o animal foi inspecionado antes do abate, todo o processo de abate é inspecionado e o pós-abate, porque as carnes só saem desses abatedouros com serviço de inspeção resfriadas na temperatura adequada. E aí, por isso é tão importante que a população compreenda a necessidade de comer um alimento com selo. Pois é, e a gente volta para um problema que desde o início, eu falo há muito tempo, se combate, que são os abatedouros clandestinos. Sim. A gente ainda tem muito esse problema aqui? Temos. No Brasil como um todo e no Maranhão também. No Brasil inteiro, né? Sim, nós temos ainda muitos abatedouros sem o serviço de inspeção, sem condições higiênico-sanitárias, estruturais e sem nenhum acompanhamento de um médico veterinário. Então, assim, é muito arriscado o consumo de produtos de origem animal e, em especial, a carne, sem a inspeção. Porque o alimento, da mesma forma que ele pode
nos trazer saúde, ele pode também transmitir alimentos, claro. transmitir doenças. No caso, são as DTAs, são as doenças transmitidas por alimentos. E especificamente as zoonoses, que são doenças que os animais possuem e que podem ser transmitidas pelo alimento. Entendi. Brucelose, tuberculose, vários tipos de vermes, enfim. Então, é muito arriscado o consumo de alimento, que a gente diz alimento clandestino, alimento sem o serviço de inspeção. Quer dizer, mesmo assim, continua, né? Aí, falando nisso, quando a gente consegue um reconhecimento desse, a gente lembra da aftosa. Sim. A dificuldade que foi Sim. se conseguir esse selo de qualidade ou esse atestado de que o nosso gado estava em condições de ser exportado, por exemplo, né? Hoje o estado sanitário do Maranhão com relação à aftosa é livre com vacinação. Isso. A obtenção desses estados é uma conquista de todos nós, não apenas do serviço de inspeção, mas de todos os criadores, da população que entendeu a necessidade de vacinar. Então a gente vem anos nesse processo de vacinação, graças a Deus. Boa parte, quer dizer, acompanhei com entrevistas, boa parte desse processo, graças né? a Deus a gente hoje não tem tantas dificuldades, o produtor ele é consciente da sua responsabilidade de vacinar e após vacinar ir até a GED mais próxima para comprovar a vacinação. Ano passado, nas 2 campanhas, porque a gente continua ainda com as 2 campanhas de vacinação. Campanhas anuais, né? Isso, nós obtivemos mais de 97% do rebanho maranhense vacinado. Agora em maio já começa de novo a primeira etapa da campanha, agora em 2020. É maio e setembro, né? Maio e outubro. Maio e outubro, né? Ainda tem muita resistência, quer dizer, ou tem muita resistência ainda por parte dos produtores, ou todos já entenderam que isso faz parte do processo e que não tem outra forma de se manter nessa situação? Sim, todo produtor entendeu, é consciente, compra a vacina, vacina o gado e comprova a vacinação. Então, é um processo, graças a Deus, que avançou muito, é uma prova de que o produtor consciente, a população consciente, nós conseguimos avanço significativo. Então, o bloco que o Maranhão faz parte, que é o Bloco do Nordeste, está todo trabalhando para a retirada da vacina. Ainda não acontece nesse ano, a previsão é acontecer em 2021, mas tudo vai depender de como o bloco como todo, que é o Nordeste, vai se comportar. Né? Sim, nessas próximas 2 campanhas este ano e mais uma campanha em 2021, essa é a perspectiva. A gente pode alcançar um outro patamar, que seria livre de aftosa, que hoje é com vacinação, a gente passaria sem vacinação. Mas isso significa o quê, Fabiola? Uma atenção maior do produtor? Sim, uma atenção maior do produtor, porque com a retirada da vacina, a gente continua tendo os métodos de controle, de não trazer animais de um país que tenha um status diferente, um status inferior ao nosso. Hoje a gente pode comercializar nossa carne e nosso animal para todos os países que têm status sanitário com relação à aftosa igual ao nosso ou inferior. Ganhando esse novo status, se Deus quiser, o Brasil vai obter esse status, nós vamos poder comercializar para o mundo como um todo. Porque hoje a gente ainda tem restrições em alguns países, Sim, né? Porque o nosso é livre com vacinação. Exato. Então ainda tem restrição em alguns países. Sim. Depois que retirar esse de com vacinação, sem vacinação, o acesso será liberado para todos os países. Todo mundo, exatamente. É isso aí. Então é uma etapa, só que aí o risco aumenta. A gente já não vai ter um rebanho imunizado, mas a gente vai continuar trabalhando o Brasil como um todo para evitar que essa terrível doença econômica, porque é uma doença que tem impacto econômico, não é uma zoonose, ela não faz mal para a saúde humana, mas ela tem impactos econômicos. Não faz mal para a saúde humana, né? O impacto é só econômico mesmo. Isso, a aftosa não tem problema para o ser humano, não há, o problema é econômico. Países com presença de aftosa não podem comercializar. Tá. Então é um problema bem grave. Bem o problema grave. econômico normalmente bem grave. Estou dizendo que a saúde é menos importante, de jeito nenhum. Sim. Mas já que nós não temos problemas com a saúde, no caso da aftosa, o animal tem. O animal e quer dizer, o produtor vai ter e a economia de um modo geral. Mas a pessoa que consome não tem problema nenhum. É mais ou menos isso. E economicamente ela tem esse peso tão forte, porque a gente agora está vivendo essa pandemia com relação ao coronavírus. A gente está vendo como ele se transmite facilmente. A aftosa é similar. Ela é transmitida entre animais muito facilmente, por isso esse cuidado maior, porque ela transmite assim, pelo ar.
Então, por isso dizer, que é tão... É similar mesmo, né? Similar, sim, mesmo. sim. O comportamento é similar. Você diria que hoje, nosso maior problema, nós temos um rebanho de 28 milhões, não é isso? Não, 8 milhões. Hoje eu aumentei, foi 20, meu pai. 8 milhões, 8 milhões o rebanho É o segundo bovino, maior rebanho do Nordeste. Sim. Uhum. Eu diria que fora a aftosa e mais a conquista desse novo selo, quais são os próximos problemas ou quais são os maiores que vocês continuam enfrentando? Então, a GED, ela tem buscado estar mais próxima do produtor, o produtor entender que se ele tiver qualquer problema de mortalidade de animais de forma prematura ou muitos animais morrendo, ele pode recorrer à GED mais próxima. Nós temos médicos veterinários espalhados aí no Maranhão como um todo, nossa equipe é muito grande, a gente tem 167 escritórios espalhados no Maranhão, nem todos... Quase todos os municípios, Sim, né? mas nem todos têm veterinários. Os veterinários, eles estão concentrados nas unidades de atendimento. Sim. As unidades sanitárias. A população pode recorrer e chamar a nossa equipe para ir lá visitar e verificar qual é o problema que está acontecendo com o seu rebanho, não apenas bovino, rebanho de forma geral. Então a gente tem aqui no Maranhão, por exemplo, um risco muito grande que é a raiva. Nós temos muitos casos de animais com raiva. Então, se o animal morre, começa a cambalear, começa a babar muito e cai e morre, procure a GED, pode ser raiva. Raiva é uma zoonose gravíssima que pode causar a morte do ser humano. Essa é mais grave para o ser humano. Sim, muito grave, é muito arriscado. Mas nem só do mundo animal vive a GED. Nós trabalhamos só do mundo animal, ótimo. Mas nós trabalhamos também com a fiscalização da produção de produtos de vegetais e, no caso especificamente, aqueles vegetais que são veiculadores da praga quarentenária, de pragas quarentenárias A1. Exemplo da banana, que recentemente, há um ano atrás, chegou a cigatoca negra no Maranhão. Isso, eu lembro. Chegou a cigatoca negra e a gente aí está com um processo de divulgação de variedades resistentes, de tentar conter os focos, além do uso correto e seguro também de agrotóxicos. Pronto, já achamos um assunto para uma nova entrevista, né? Porque a gente falou hoje só da parte animal. Porque a gente está celebrando uma conquista, mais ou menos isso, grande conquista do governo Grande do Estado. conquista, com certeza. Então, falaremos de outros assuntos que ainda precisam de um cuidado maior numa próxima entrevista, marcada já. Pronto. Tá ótimo, um prazer. Fabíola Leberton, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Um bom dia para você. Obrigada, bom dia. Bom dia para você também aí do outro lado. E você já sabe, tudo que a gente conversa fica à sua disposição e você acessa a hora que você quiser pelo nosso site, porque ele vai estar lá prontinho para você. Mas todo dia eu tô aqui te esperando às 8h30 da manhã, combinado? Tchau!